E aí, pessoal, nessa quinzena a gente vai continuar, né, as equações do segundo grau. Agora a gente vai estudar as raízes e o discriminante, que é o delta, tá? Então, vamos lá. Quando o delta é um número maior que zero, significa que essa equação ela vai ter duas raízes reais e diferentes, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro resolver aqui, ó, nessa equação só o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Primeiro vamos identificar. A é 1, que é o número que está aqui. B também é 1. E C é menos 12. Substituir aqui embaixo. B é 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Então, nós vamos ter 1 vezes 1, 1. Menos com menos, mais 4 vezes 12, 48. Então, o resultado deu um delta maior que zero. Significa que ao resolver essa equação, eu vou ter duas raízes diferentes, tá? Então, vamos resolver ela bem rapidinho, só para eu provar isso para vocês. Menos b, mais ou menos a raiz do delta, divide por 2 vezes o a. X vai ser igual a menos 1, mais ou menos raiz de 49, por 2 vezes 1. X é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 49, 7. 2 vezes 1, 2. X, primeiro, x' vai ficar menos 1 mais 7, divide por 2. 7 menos 1 vai dar 6, sobra 3. X2 vai ser menos 1 menos 7, menos 8, que vai dar menos 4. Então, está correto, deu duas raízes reais e diferentes. Agora, quando o delta é zero, ou seja, o número que vai lá dentro da raiz é zero, significa que as raízes vão ser iguais, né? Porque se eu fizer mais zero e menos zero, vai dar o mesmo resultado. Vamos provar, então. De novo, delta é igual a b ao quadrado menos, deixa eu botar aqui, né, os valores, perdão. C é igual a menos 49. A fórmula tá aqui em cima, tá, gente? Pra não precisar toda hora copiar. B ao quadrado menos 4 vezes o A. Vocês podem botar no post-it, assim, no cantinho do caderno, para sempre ir colocando junto. Vezes C. Então, nós vamos ter aqui 14 vezes 14 é 196. Menos com menos, mais. Mais com menos fica menos. 4 vezes 49, deixa eu fazer aqui porque eu não sei, 9 vezes 4, 36, 4 vezes 4, 16, 196 também. Óbvio, né? Se o delta é zero, delta é zero. Vou provar para vocês agora que as raízes vão ser dois números iguais. Então, vai ficar x é igual a menos b, menos 14, mais ou menos a raiz de zero, 2 vezes menos 1. Menos 14, mais e menos 0, e aqui fica menos 2. Se eu fizer menos 14 mais 0, significa que eu vou ter 7 positivo, menos com menos, mais. Se eu fizer menos 14 menos 0, gente, é a mesma coisa, também vai dar 7. Então, as raízes vão ser iguais, ok? Mas quando o delta ele é menor que 0, não tem como a gente tirar uma raiz quadrada de um número negativo. Isso a gente já viu, né? Principalmente no início do ano. Então, aqui, ó, nós temos que o A é 1, o B é menos 2 e o C é 5. Então, chegou no resultado onde o delta é um número negativo, não precisa nem dar continuidade, é só escrever que a equação não possui raiz real. Então, delta é B ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Fica 4, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o delta é menos 16. Então, essa equação, ela não possui raízes reais. Pronto. Fechou. Agora, a gente vai aprender outra forma de resolver, além da fórmula de Bhaskara, que é utilizando as raízes e os coeficientes da equação. Tá? Depois vocês podem pegar o passo a passo de como se chegou nessas fórmulas, tá? Mas o principal é isso aqui. É vocês saberem que quando a gente soma as raízes, o resultado sempre vai ser o coeficiente menos b sobre a.
E quando a gente multiplica as raízes, o produto é o C sobre A. Vamos até pegar o valor que a gente tinha feito antes, aqui, ó, esse, para ver se isso é verdadeiro ou não, tá? Então, aqui as raízes são 3i menos 4. Vamos lá. Se eu somar as duas, 3 menos 4, eu vou ter o resultado menos 1, certo? Ou seja, eu tenho menos b sobre a. Por quê? B sobre A é 1 dividido por 1. Boto o menos na frente, fica menos 1. Pronto. Deu certo. Agora, se eu multiplico as duas, 3 vezes menos 4, eu tenho menos 12, que é C sobre A. Olha aqui, C sobre A. Pronto, fechou. Então, significa que eu posso utilizar essas duas fórmulas para descobrir as raízes, tá bom? Então, vamos aprender como é que a gente faz. Primeiro, nós vamos botar os valores do A, do B e do C. O A aqui é 1, o B é menos 10 e o C é 21. Nós vamos copiar a fórmula da soma, menos B sobre A, e a fórmula do produto, C sobre A. Vamos substituir, tá? Então, menos 10, tem que botar entre parênteses, e 1 embaixo. Menos com menos, mais. 10 divide por 1 fica 10. Então, se eu somar a primeira raiz com a segunda raiz, o resultado é 10. Pronto. Agora, eu vou para o produto. O produto é C sobre A, 21 sobre 1, que dá 21. Então, se eu multiplicar a primeira raiz pela segunda, o resultado é 21. Aí, agora, a gente tem que usar um pouquinho a lógica. Nós vamos pensar em dois números que, ao serem multiplicados, dá 21. Eu acho que vocês conhecem, né? 7 vezes 3 dá 21. Mas se eu somar 7 mais 3 dá 10, dá. Então, as raízes dessa equação são 7 e 3. Só isso. Simples, né? Próximo. Primeiro, o valor do A, do B, do C. O A é 1, o B é 1 e o C é menos 12. Então, nós temos que a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Substitui. Vai ficar menos 1 dividido por 1, que vai dar menos 1. Menos 12 divide por 1, que vai dar menos 12. Então, vamos lá. Nós temos que, se somar x1 mais x2, o resultado é menos 1. E se eu multiplicar x1 vezes x2, o resultado é menos 12. Agora, pessoal, tem que prestar atenção. Se numa multiplicação o resultado é negativo, significa que um dos dois números é negativo. Com certeza, tá? Um deles tem que ser negativo. Apenas um. Ok? Então, eu já sei que as raízes daqui, uma é positiva, outra é negativa. Como na soma o resultado também é negativo, significa que o número maior é negativo, tá? Então, entre os números aqui que vão ser diferentes, o maior é negativo. Porque quando a gente soma aqui, a gente sempre faz a diferença e mantém o sinal do número maior. Então, se é negativo, o número maior também é negativo, tá? Então, vamos pensar. Quais são os números que ao multiplicar dão 12? 6 vezes 2, 4 vezes 3, e provavelmente é 4 vezes 3, porque 4 menos 3 dá 1. A diferença entre os dois é 1. Então, como o 4 é maior, eu vou botar o 4 aqui. Menos 4 vezes 3, menos 12. E menos 4 mais 3, menos 1. Então, as raízes aqui são menos 4 e 3. Moleza, né? Próximo. A é 1, B é 3 e C é menos 28. Vamos lá. Soma é igual a menos B sobre A e produto é C sobre A. Então, nós temos que aqui vai ser menos 3 sobre 1. Não esquece do menos que está na fórmula. E menos 28 sobre 1. Pode tirar 1 de baixo, então fica menos 3 e menos 28. x1 mais x2, menos 3. x1 vezes x2, menos 28. A mesma coisa que aconteceu aqui em cima, os dois são negativos. Então, o número maior é negativo, tá? E o outro é positivo, ok? Então, nós temos dois números com sinais diferentes. Quais são os números que ao multiplicar dá 28 e ao somar dão 3?
ou diminuir, né? Vamos pensar. Nós temos 7 vezes 4. 7 vezes 4 dá 28. Então, significa que o 7 é o negativo e o 4 é o positivo. E menos 7 mais 4 vai dar menos 3. Então, as raízes são menos 7 e 4. Nem sempre a gente vai conseguir resolver as equações usando soma e produto, mas em alguns casos sim, tá? Facilita bastante. Próximo. A é 1, B é menos 10 e C é 24. Então, nós temos que a soma é menos B sobre A e produto é C sobre A. Aqui vai ficar menos 10 divide por 1, que vai ficar 10 positivo. E aqui fica 24 por 1 e fica 24. Então, nós temos que um número somado com o outro dá 10. E um número multiplicado por outro dá 24. Como os dois são positivos, o resultado tem que ser os dois positivos, porque senão aqui daria negativo, né? Como aqui somando dá positivo e aqui multiplicando é positivo, os dois são positivos, ok? Então, vamos lá. x1 vezes x2 dá 24 e somando dá 10. Vamos pensar. Quais são os dois números que ao multiplicar dá 24 e ao somar dá 10? Será que são esses dois? É bom exercício, gente, para raciocínio de lógica, né? É muito bom isso daqui, tá bom? Agora, a gente vai ver uns probleminhas utilizando as equações do segundo grau. A medida da área do terreno retangular abaixo é 40 metros quadrados, ou seja, a área total, tá? Terreno todo. Qual é a medida apenas da área do quadrado pintado de marrom? Vocês lembram que a área é quando a gente multiplica lado pelo outro lado. Então, eu tenho que esse lado aqui maior é x mais 2, vezes o outro lado, x mais 5. Multiplicando esses dois lados, o meu resultado é 40, é a área. Comprimento versus largura. Por que eu estou fazendo isso? Porque ao descobrir a raiz, eu consigo calcular a área desse quadradinho pequeno, tá? Então, nós vamos pegar o primeiro x e multiplicar aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, 5x. Agora, a gente vai para o segundo termo. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 5, 10. Igual a 40. Vamos organizar, porque isso aqui tá uma bagunça. 5x mais 2x, eu tenho 7x. Mais 10. Esse 40 vai passar para o outro lado, menos 40. 10 menos 40 sobra menos 30, igual a 0. Ok? Nós podemos fazer soma e produto. Soma, A é 1, B é 7 e C é menos 30. Então, a soma vai ser menos B sobre A e produto é C sobre A. Menos 7 sobre 1, então a soma é menos 7. E o produto é menos 30 sobre 1, então o produto é menos 30. Então, nós temos que dois números ao serem somados dá menos 7. E dois números ao serem multiplicados dá menos 30. Agora é só a gente pensar. Não esqueçam, se os dois são negativos, o número tem que ser negativo. Então, é só a gente pensar, né, pessoal? Quais são os dois números aqui que se a gente diminuir vai dar 7, a gente multiplicando vai dar 30. É 10 e 3, né? Como o maior é negativo, então é menos 10 vezes 3. E menos 10 mais 3 dá menos 7. Fechou? Mas numa medida, a gente não utiliza negativo, então a gente vai utilizar apenas o número 3. Então, aqui no lugar do x é 3 e aqui também é 3. Para eu calcular a área dele, basta eu fazer 3 vezes 3. Então, a área desse quadradinho é 9 metros ao quadrado. B. Em uma equação do segundo grau, a soma das raízes é igual ao triplo do produto das raízes. Então, nós temos que a soma das raízes é igual a 3 vezes o produto, certo? 3 vezes o P. E o coeficiente A é igual a 1. Sabendo que a soma é 12, então, a soma
é 12. Determine essa equação. Vamos lá, passo a passo. A gente já sabe que o A é 1, então falta descobrir o B e falta descobrir o C. Eu já sei que a soma é 12. A soma é 12 dividido por 1. Então, não é A ou 1? Então, significa que esse 12 soma é igual a menos B sobre A. Então, se aqui deu 12, significa que para ser positivo, o B tem que ser negativo, porque fazendo menos com menos fica mais no resultado. Então, eu já achei o B, falta só o C. Como é que eu vou achar o C? Eu não falei que a soma é o triplo do produto? Se o produto é 12, então aqui vai ser quanto? 3 vezes 4. Então, significa que o produto vai ser 4 sobre 1, que é 4. C sobre A. Se o A é 1, o C é 4. Só montar a equação. A equação a gente monta da seguinte forma: ax² mais bx mais c igual a 0. Tá lá no que eu expliquei na outra quinzena. Então, no lugar do A é 1, a gente não precisa botar, fica só x² menos 12x mais 4 igual a 0. Fechou. E a última. As quantidades de vagas de carros e motos, tá? A gente já pegou essa daqui de um concurso. Na garagem de uma casa são dadas pelas raízes da equação. Aí tá aqui a equação. Vamos copiar a equação aqui embaixo. Já vou organizar ela, tá? Esse 5 tem que ir pro outro lado, diminuindo. Sabendo que há mais vagas de carros do que de motos, então, carros é a raiz maior e motos é a raiz menor. Qual a quantidade de vagas de moto nesta garagem? Eu quero saber apenas a de moto, então a raiz menor que eu quero saber. Vamos lá. A é menos 1, B é 6 e C é menos 5. Vamos tentar por soma e produto. Menos B sobre A e C sobre A. Aqui vai ficar menos 6 sobre menos 1. Menos com menos, mais. x1 mais x2 dá 6. Aqui é menos 5, divide por menos 1, que vai dar 5. Então, x1 vezes x2, que vai dar 5. Agora, vamos pensar. Quais são os dois números que ao multiplicar dá 5 e ao somar dá 6? Primeiro, o 5 é um número primo, gente, então só pode ser por 1. 5 vezes 1, 5. E 5 mais 1, 6. Então, nós temos que o carro é a raiz maior, então tem 5 carros e uma moto, ok? Então, é a alternativa A. Fechou? Um abraço, pessoal. Façam lá os exercícios, leiam o material com calma, atenção, depois façam a correção que eu vou postar na semana que vem, para depois responder o formulário. Abraço e se cuidem.